Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Muito boa tarde, ferreiros! Estamos de volta com as gravações, com as produções de conteúdo aqui do meu canal. Para você que não me conhece, eu sou Vinícius Antônio, sou apresentador e fundador aí do canal Forjando Resultados. Estamos aqui no primeiro cenário temático do Brasil e hoje com um cenário um pouco diferente aqui no meu canal. Vira, o que significa essas ferramentas aqui atrás de você? Aqui simboliza a ferramenta do ferreiro, onde o ferreiro terminou de construir, de forjar suas ferramentas e deixou algumas amostras aqui pra gente. E o que isso simboliza pra nós? Pra nós aqui do Forjando, a ferramenta pronta significa que ela passou por um processo de transformação. E nós estamos aqui justamente com o intuito de passar por esse mesmo processo de transformação para nos desenvolvermos como pessoas, como profissionais, para que, consequentemente, nossos resultados também sejam melhores. E aqui no meu canal, diferente do que você encontra no canal do Forjando, vocês vão encontrar muito mais as minhas opiniões, tudo que eu aprendo com as pessoas que passam por aqui, tudo que eu entendo e percebo que gera, que forja resultados de forma prática, eu vou trazer para você aqui em primeira mão, para você colocar e testar aí no seu dia a dia. E que assunto, sobre o que vamos falar hoje, Vini? Bom, hoje nós vamos falar sobre os 3 principais motivos que impedem nós, jovens, de termos resultados ainda melhores. Nós publicamos um vídeo no nosso TikTok falando sobre isso de maneira muito breve, muito curta, muito superficial e o feedback foi tremendo. A gente percebeu que nós jovens temos a necessidade de falar mais sobre isso e a necessidade de entender melhor isso e nos alertar para todas essas coisas que viemos vivenciando no nosso dia a dia. Primeiro motivo que nos impede de termos resultados ainda melhores: cultura do desenvolvimento. O que seria a cultura do desenvolvimento? Hoje não é comum a gente buscar se desenvolver. Então não é normal, você não costuma ver em todos os lugares um jovem buscando desenvolvimento. Você não costuma ver jovens falando sobre livros, sobre quais livros leram, sobre os cursos que fizeram de desenvolvimento pessoal para se desenvolver como pessoa. Não é normal você ver um jovem falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre dar certo, sobre como ser uma pessoa melhor, como ser mais útil na sociedade que se está incluído. E isso é muito preocupante, porque esse tipo de comportamento, esse tipo de cultura, ele impacta diretamente nos resultados que a gente vem adquirindo no longo do processo. Quando eu estava na faculdade, por exemplo, eu tinha um contato muito mais direto com grandes números de jovens, esse não era o tipo de assunto que a gente falava, não eram os assuntos que estavam em pauta, essa necessidade de se desenvolver. Porque na maioria, no pensamento geral de nós jovens, temos que a faculdade ela é esse grande fator que vai suprir esse desenvolvimento, que vai ser responsável por esse desenvolvimento. E a gente acaba se equivocando. Então a faculdade ela tem a função de nos dar um conteúdo muito técnico e não a parte de se desenvolver como pessoa. E quando eu falo de se desenvolver como pessoa, você deve estar pensando que é um papo de coach, que é essas teorias bonitas que a gente tanto tenta combater aqui, e vou te falar que é totalmente diferente disso, tá? Pra mim, o desenvolvimento pessoal é você conseguir pegar um ferro, um metal que quase não tem valor de mercado e transformar ele numa ferramenta como essa. Então, para você ter um valor de mercado muito maior, que é o caso dessa ferramenta, que tem um valor muito maior de mercado do que quando ela era um metal cru, você precisa desenvolver algumas competências, algumas habilidades. Então você, por exemplo, precisa se comunicar melhor, você precisa saber explicar melhor suas ideias, você precisa entender melhor do mercado que você está inserido, você precisa entender melhor o que te abala, o que não te abala, se desenvolver como um todo, em pegar aquela matéria-prima, aquele ser humano que existe dentro de você, todo aquele potencial e transformar, extrair o melhor do que aquilo pode dar. Então, como que a gente faz isso de fato? Quando você começa a ler mais, quando você começa a consumir conteúdos que te incentivam, que te direcionam para esse caminho do desenvolvimento, quando você costuma
pega o hábito de ir em cursos, de aprender todos os dias. E aqui, quando a gente fala da cultura do aprendizado, da cultura do desenvolvimento, a gente está diretamente falando também do primeiro princípio da forja, que é o princípio do fogo, que é o princípio do estar apto a aprender o tempo inteiro. Inclusive, algo muito curioso que eu percebo aqui, que eu entendi entrevistando mais de 70 pessoas de resultados tremendos, foi o seguinte: aquelas pessoas que têm um resultado muito expressivo e elas começam a cair, a decair com o tempo, são as pessoas que decidiram parar de aprender e acharam que aquele resultado que elas tiveram, que elas obtiveram, será suficiente para manter elas no topo por muito tempo. E isso é um dos maiores perigos que pode existir para quem quer se manter em alta performance, se manter estando em evidência. Por quê? Porque quando você deixa de aprender, em outras palavras, você está colocando um prazo de validade nos seus resultados. Então, você precisa adquirir essa cultura, esse hábito de você se desenvolver constantemente. Como um grande amigo meu diz aqui, o Henrique, que é o nosso sócio, o caminho do desenvolvimento ele tem o primeiro degrau, mas ele não tem o último. Então, você vai precisar fazer isso durante a sua vida toda. E um exemplo prático que eu quero trazer aqui é porque nos últimos 3 anos eu li mais de 200 livros. E aí você vai me perguntar, Vini, mas você gosta de ler? E não, óbvio que não. Ler não é uma coisa legal, você tem tantas coisas mais legais para fazer do que ler, mas eu entendi que esse era o caminho que ia me ensinar, que ia me trazer conteúdos que outras pessoas não tinham. E foi a forma que eu achei de adquirir esse conhecimento, por não ter tantos recursos financeiros na época, era a forma mais barata de eu absorver e aprender coisas novas. Esse é o primeiro motivo. Vamos para o segundo motivo, que é o ambiente. Vini, o que você quer dizer com ambiente? Você quer falar aonde eu moro, da casa que eu moro? Não, longe disso, tá? O que a gente quer trazer aqui, nós jovens estamos acostumados a viver num ambiente onde se bebe todos os dias, onde o objetivo principal é encher a cara, beijar na boca e viver de festa, basicamente. Eu tô te falando isso de quem viveu na prática isso, não é porque eu vi, é porque eu vivenciei isso por 2, 3 anos da minha vida. E isso é um ambiente muito comum hoje, em termos gerais, é o ambiente que o jovem está inserido. Não é normal você falar de se desenvolver, mas é normal você fazer festa todos os dias, você beijar na boca todos os dias e você encher a cara. Isso é a conquista do jovem nos dias de hoje. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é sair desse ambiente. É você vivenciar, se inserir, buscar um ambiente onde o desenvolvimento seja uma prioridade para aquelas pessoas. E isso vai te impulsionar. Isso vai fazer com que você acelere os seus resultados. Enquanto você continuar nesse ambiente onde as pessoas elas te criticam, sempre que você fala que lê um livro, sempre que você fala que você quer ser alguém melhor, sempre que você fala que tem um projeto novo, que tem uma ideia nova, saiba que os seus resultados eles terão um limite. Você nunca vai conseguir ultrapassar as barreiras de um resultado expressivo, porque esse ambiente ele vai estar sempre te puxando para baixo. E quando você vive nisso, você não consegue extrair o máximo do potencial que você tem. Para você realmente conseguir extrair o máximo do potencial que você tem, você precisa estar num ambiente propício para isso. Uma marreta dificilmente ia ser forjada se ela não tivesse no ambiente da forja, num ambiente onde exerce muita pressão, um calor tremendo. Então, você precisa estar em um ambiente onde pessoas acreditam nisso, onde pessoas busquem o desenvolvimento, onde pessoas falam de livros, de cursos, de negócios. Isso vai mudar completamente o nível do jogo que você joga. E você deve estar falando o seguinte, Vini, mas aqui na minha cidade, eu moro numa cidade pequena, não tem essas pessoas, não tem esse ambiente. E você precisa... A maior sacada disso tudo é o seguinte, a maioria das pessoas, o maior erro é que as pessoas querem estar num ambiente onde pessoas prósperas, onde pessoas bem-sucedidas estão, só que essas pessoas elas não querem agregar nada para estar naquele ambiente. Elas simplesmente querem estar lá para sugar essas pessoas. E deixa eu te falar, sempre que você fizer isso, o seu período nesses ambientes, a sua estadia nesses ambientes, elas terão um prazo de validade.
Porque ninguém gosta de alguém que somente suga, que somente quer se aproveitar dessas circunstâncias. Então você vai precisar ter algo para contribuir com essas pessoas. Como que você faz para ter algo para contribuir? Hoje, para sua sorte, para nossa sorte, a gente vive num tempo onde se destacar é muito fácil. Por quê? Porque o parâmetro das pessoas é muito baixo. Então, olha só, você lendo um livro, 2, 3 livros, provavelmente você já vai ter muita informação que a maioria das pessoas não tem. E quando você ensina algo, quando você sabe de algo que as outras pessoas não têm, automaticamente você já tem algo para contribuir. E essas pessoas vão querer te ter por perto, porque você tem algo para contribuir. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ter algo para contribuir, ter algo para entregar. A maneira mais barata, mais rápida e fácil de fazer isso é você lendo 2, 3, 4, 5 livros aí de algum determinado assunto. E só de fazer isso, você já vai ter informações que essas outras pessoas não têm. E vamos para o terceiro e último motivo. Mas antes, clica aqui embaixo, se você estiver gostando desse vídeo, deixa o like, comenta aqui o seu feedback, comenta o que você está achando. A sua opinião é muito importante para a gente entender aqui o que a gente precisa continuar produzindo, que tipo de assunto a gente precisa continuar trazendo aqui para conversar com você. E deixe seu feedback, é muito importante pra gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, tudo isso que você já sabe que precisa, né? Já estamos no ano de 2023, então você já deve ter feito isso em milhares de canais do YouTube e você precisa replicar todas essas coisas aqui, tá bom? Terceiro e último motivo, qual, pra mim, esse é um dos principais, inclusive, é o mais enraizado, que é a cultura da faculdade, que é o tal da modelagem. O que isso significa? Entenda que quando você modela alguém, né, que essa palavra ficou muito famosa agora nos últimos tempos, principalmente com esses cursos de internet, principalmente com essas teorias bonitas, existem muitas falácias, muitas teorias que você precisa modelar alguém. Bom, primeiro que eu não concordo com isso, tá? Já vou te explicar o porquê. Eu acho que você se inspirar em alguém é diferente de você modelar alguém. Quando você modela alguém, basicamente você está entendendo como é aquela forma e você está aplicando aquela mesma forma para você. Mas quando você faz isso, você perde o que você tem de mais precioso, que é a sua autenticidade, que é o que te torna único. O que vai dizer o seu valor de mercado, o que vai precificar o parâmetro, o fator que vai dizer se você vale muito ou não no mercado, é o quão raro você é no mercado. E o quão raro você é no mercado diz o quão único você é. Se existem muitas pessoas como você, com as suas habilidades, automaticamente você vai valer menos no mercado. Isso é uma questão lógica. Então, quando você modela alguém, você está pegando o que você tem de mais valioso e colocando debaixo do tapete. E está pegando as características de outras pessoas. Mas, quando você se inspira em alguém, você tem aquela pessoa ou aquele negócio como referência e você usa daquilo para se automotivar, para continuar em frente, para aprender, para tentar de novo. Então, inspiração é diferente de modelagem. E a cultura que vivemos hoje da faculdade, ela parte justamente por esse conceito da modelagem. Por exemplo, eu fui parar em 2016 na terceira maior universidade do país, Engenharia Civil, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. E aí fui cursar Engenharia Civil. E aí eu comecei a me questionar, as pessoas me perguntavam, Vini, por que você faz Engenharia Civil? E eu não sabia explicar. Mas o principal motivo é porque as pessoas durante a minha vida toda falaram que engenharia civil dava dinheiro. E para os meus pais, para nós que vivemos uma família muito simples, na cabeça dos meus pais, ter uma faculdade mudava a vida financeira da minha família. Ou seja, em algum momento, os meus pais viram alguém ou viram o filho de alguém que teve faculdade, que fez faculdade, que teve uma vida financeira ok e entenderam aquilo como certo. Entenderam como aquilo como determinante. E aí eles replicaram para mim. Ou seja, eles pegaram algo que funcionou para alguém e modelaram, me moldaram para seguir aquele mesmo caminho. E aí não interessa se eu tinha aptidão para ser atleta, se eu tinha talento para ser um comunicador. Não. Agora você vai ser um engenheiro. Então pega tudo que você tem aqui de bom, esquece
e vai ser engenheiro. E aí quando você faz isso, e você perde o seu valor de mercado, você começa a ser mais um. Porque você começa a fazer, executar e a saber de coisas que outras milhares de pessoas também sabem. E a gente tem a falsa sensação que quando entramos na faculdade a nossa vida está resolvida. E aí você fica dos 18, dos 17 anos até os seus 24, 25 anos com a sensação, com a falsa sensação de que está tudo encaminhado. Nesse período que você está na faculdade, os seus pais não te enchem o saco, não te cobram mais, tudo tá certo, tudo tá maravilhosamente bem. E aí você não se desenvolve porque você acha que só o fato de estar cursando uma faculdade já é o suficiente para determinar aí o seu sucesso. E quando você se forma, você tem um choque tremendo de realidade. Primeiro porque existe uma grande chance de você estar desempregado, de você sair desempregado, porque já tem uma demanda tremenda. A demanda do mercado já é pequena e a oferta que existe é muito grande, então o preço acaba caindo. Por isso que você vê muitos advogados, muitos engenheiros tendo que complementar a sua renda com Uber, porque o mercado já não consegue mais comportar tantos profissionais. E aí você tem o primeiro choque de realidade, porque você se vê desempregado, você se vê como mais um no mercado, porque aquilo que você aprendeu na faculdade, outras milhares de pessoas também aprenderam, ou seja, você não tem diferencial nenhum, você não tem habilidades que te diferenciam no mercado, e aí você entende que esse processo de dar certo, de ascender financeiramente, de ter sucesso profissional, está muito longe de você. E aí você precisa começar a sua trajetória com 25, 26 anos de se desenvolver, e você acaba tendo um sentimento de estar atrasado. Então, tudo isso começa a cair várias fichas quando você se forma e você se depara com essa situação. Então, Vini, o que você está querendo dizer? Que a faculdade é algo ruim? Não, muito longe disso. Eu estou querendo dizer que nem todas as pessoas têm as habilidades ou querem fazer uma faculdade. Eu acho que a faculdade, ela é muito boa para quem sonha com isso, para quem deseja isso, para quem realmente quer ser engenheiro. Mas eu não concordo com a ideia de alguém que tem habilidades tremendas para ser um atleta de ponta, para ser um Neymar, ter que cursar a faculdade porque alguém um dia viu que alguma pessoa fez uma faculdade e a gente pega esses mesmos modelos e passam para outra pessoa que não tem as mesmas características. Então, esses 3 pilares, para mim, são as coisas que mais travam, que mais impedem nós jovens de ter um resultado muito assertivo. Então, se você pudesse mudar hoje alguma coisa, se eu pudesse mudar hoje alguma coisa, ou falar para todos os jovens, eu falaria exatamente isso. Comece a se desenvolver, crie o hábito, crie a cultura de se desenvolver, cara. Segundo, mude o seu ambiente, esteja num ambiente onde pessoas falem sobre dar certo, pessoas que querem dar certo, pessoas que querem ajudar os seus pais a sair da vida difícil, pessoas que querem construir grandes negócios, pessoas que querem ser grandes atletas. Esteja nesse ambiente. E o terceiro, entenda que talvez a faculdade não seja para você, mas use, entenda, descubra aquilo que você é bom e caminhe em direção àquilo que você vai ter de mais valioso no mercado, que é a sua autenticidade. Estamos combinados? Quero o seu feedback aqui. E uma coisa muito importante, eu quero que você não acredite em mim. Vini, como assim não acredite em mim? Tudo que eu falei aqui, eu quero que você teste na prática. Eu quero que você vivencie isso. Não leve o que eu tô falando aqui para você como uma verdade absoluta. Mas teste aí na sua casa, na sua vida. E depois me conte se para você também funcionou. Porque eu acho que não existe uma receita pronta que funcione para todas as pessoas. Mas eu acredito que tem coisas, tem princípios que direcionam sim a maioria das coisas. Tá bom? Então nós ficamos por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e bora que o ano só está começando. Eu desejo para você aí um ano de 2023 maravilhoso e vamos arrebentar. Eu acredito no seu potencial e acredito nos resultados que você pode transformar. Vamos nessa.